Graças a Deus, boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Todos que estão se conectando, a você que está aqui nesta noite. Uma noite especial, uma noite que temos a oportunidade de louvar o nosso Deus, de agradecer ao teu santo nome, de bendizer ao Senhor, agradecer a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. É um momento muito especial que hoje nós temos de engrandecer ao nome do Senhor. Boa noite para você que está chegando, para você que está entrando aí na live, seja bem-vindo. Você que é a primeira vez, você que já esteve aqui outras vezes. A casa do Senhor é a nossa casa, a oportunidade de louvarmos a Deus, de engrandecermos ao teu santo nome. E nessa noite eu gostaria de iniciar aqui o culto lendo um salmo, o Salmo 86. Esse salmo de Davi, essa oração de Davi, o Salmo 86, dos versos 1 até o verso 10. Você que está conectando aí, está chegando, uma boa noite para você, para sua família, seja bem-vindo à família Ibaja. Amém. Salmo 86 diz assim: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Verso 4: Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Verso 6: Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Verso 9: Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Esse salmo, ao ler esse salmo, meditar sobre esse salmo, foi um deleite que alegrou meu coração, porque trouxe à minha mente quem Deus é e quem nós somos. Deus Todo-Poderoso, e nós somos aqueles que buscam a sua graça e a sua misericórdia. E como o salmista diz, nós encontraremos resposta. Deus, Ele tem respostas para as suas dúvidas, para os seus problemas, para as suas angústias, através da sua palavra. E nessa noite nós gostaríamos de louvar e falar a palavra do Senhor. Então preste atenção, coloque o seu coração, atente o seu coração, silencie o seu coração nessa noite. Não se disperse com as coisas que estão ao seu redor, porque grande parte delas querem roubar aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Deus já começou a falar conosco antes mesmo deste culto começar, e eu tenho certeza que Ele falará ao longo deste culto ao seu coração, à sua família. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, vamos adorar o Senhor. Vamos estar para pé. Vamos pedir graças, Deus é maravilhoso. Reunimos-nos aqui.
diz: eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me alcançar. E tenha certeza que Deus, onde quer que você esteja, Ele está sempre do teu lado. Ele vai estar acompanhando você mediante a qualquer tribulação, a qualquer circunstância. Ele não vai desamparar, não vai sair de perto de ti, em nome de Jesus. Amém?
que, mesmo independente de qualquer circunstância nas nossas vidas, nós devemos adorar o Senhor, nós devemos glorificar esse nome santo do Senhor, pois Ele nunca vai deixar, independente da circunstância, você cair ao chão, irmão. Que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre nesse Deus. Sequência aqui, irmãos, eu gostaria de ler um trecho das Escrituras com os irmãos, que está em Atos, o capítulo número 4, o versículo a partir do 32. Que alegria é de estar reunido, ainda que virtualmente, pouquíssimas pessoas aqui, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E quando as Escrituras são expostas, os nossos corações queimam, porque é a voz do Senhor que está falando ao nosso coração. E o versículo 32 do capítulo 4, a partir do capítulo 4 até o 35, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ao ler esse trecho, esse texto do livro de Atos da igreja, no início da igreja, eu fiquei impactado. É impossível você ler Atos e não se impactar. Primeiro, com a pregação de Pedro, o agir do Espírito Santo, a pregação de Pedro, os milagres que ali aconteciam, o evangelho que era propagado às pessoas que estavam ali ao redor e ouvindo os milagres de salvação que o evangelho trazia. Mas como nós já sabemos, o povo ali vivia em grande dificuldade. A opressão de Roma era muito grande, os impostos eram pesadíssimos e a dificuldade, muitas vezes, das coisas básicas era evidente. E ao ler o capítulo 4, o versículo aqui de número 32, eu confesso que o meu coração se alegrou, porque da multidão que havia crido, ou que estavam crendo, era uma mente e um só coração. Fala de unidade, a unidade do corpo de Cristo. Por mais que houvessem pessoas de vários lugares, talvez de vários conhecimentos, eles estavam ali pelo mesmo propósito. Isso alegrou muito ao meu coração. E aí o versículo 30, a parte B do versículo, continua dizendo: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Essa unidade não permitia que houvessem ali divisões entre o que era meu ou do que é do outro.
essa unidade permitia o partilhar. Hoje, infelizmente, nós temos visto no mundo em geral, cada um com o seu pedaço, cada um com a sua parte, como se fosse um grande jardim de infância. Mas a igreja, o povo de Deus, nos ensina que o início se deu pelo partilhar. E aí o texto continua através do versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça que estava sobre eles. Há um paralelo. Eles estavam falando de unidade e de partilhar, e de repente no versículo 23 ele está dizendo que o poder que os apóstolos continuavam a testemunhar. Os apóstolos também estavam dividindo o alimento espiritual, enquanto aqueles também dividiam as suas posses, os seus bens, para que nenhum tivesse falta de nada. Os apóstolos estavam empenhados em alimentar o povo com a palavra, em testemunhar aquilo que Deus estava fazendo. E ainda o versículo 34 nos mostra que não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam esse valor aos pés dos apóstolos para que a igreja pudesse ser suprida. Havia unidade com aquele que tinha, com aquele que não tinha, com aquele que conhecia, com aquele que não conhecia. Todos estavam juntos no mesmo propósito, no mesmo alvo, debaixo da mesma palavra. Não havia naquele tempo aquele que tinha mais ou aquele que tinha menos. Todos ali estavam partilhando daquilo que o Senhor havia dado. E o que me chama a atenção nesse texto é esse trecho onde os discípulos entregavam aos apóstolos para que a igreja pudesse ser suprida. Algo semelhante ao que acontece hoje? Sim. Hoje nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas e entregamos na igreja para que a igreja, para que o corpo de Cristo possa estender os seus membros para alcançar aquele que necessita. Olha a importância do meu, do seu dízimo e da sua oferta nos tempos de hoje, e ainda mais nos tempos de hoje. E assim como os discípulos faziam e entregavam, assim também nós fazemos. Hoje de forma tecnológica, né? Você não precisa nem sair da sua casa, nem do seu sofá. Apenas movimentar ali para fazer uma transferência, para contribuir, para entregar o seu dízimo e a sua oferta. É importante, irmãos, que essa palavra e este assunto, acerca desse assunto, seja compartilhado e falado entre os irmãos. Porque saciar a fome, compartilhar é tão importante, para a sobrevivência, para a caminhada e para a vida. E eu gostaria de orar com você que está na sua casa, que está fazendo essas operações da transferência ou a entrega, ou entregando o alimento aqui na ação social, que você continue. Eu te encorajo. É difícil a gente muitas vezes pensar, não, quando as coisas melhorarem, quando as coisas estiverem tranquilas, o momento é agora, irmãos. Não deixe para depois. A igreja não pode parar e ela não vai parar. Com a sua ajuda, com a nossa ajuda, nós iremos estender os nossos braços para aqueles que precisam. Eu gostaria de orar rapidamente contigo nessa noite e agradecer ao Senhor por essa palavra que o Senhor venha falando no nosso coração. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus que ouve e responde, Senhor, as nossas perguntas e questionamentos, as nossas dúvidas, Pai. O Deus que se fez carne, Pai, que nos alcançou, que nos ensinou, Pai, e nos revigou por meio de Cristo, nosso Senhor, a Ti, Pai. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, para que a Tua igreja, Senhor, aprenda contigo.
a levar, ó Pai, a Tua palavra, mas também a levar o alívio, levar o alimento, a levar o consolo, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós que somos chamados, ó Pai, que somos escolhidos por Ti, possamos entender a Tua palavra, possamos compartilhar o Teu Evangelho, que é poder para salvar, mas que ainda, enquanto caminharmos neste mundo, possamos também estender aquilo que é nosso, porque aliás nada é nosso, tudo é Teu, agora e eternamente, Pai. Que o Seu nome seja engrandecido, Senhor, nessa noite, através das nossas vidas, através deste momento, agora e para todos sempre. Amém. Aqueles que puderem fazer a transferência e também entregar aqui os seus dízimos, em nome de Jesus, o façam. Amém. Estamos entrando no louvor enquanto os irmãos ofertam e se montam para cima. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vence, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curada for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vence, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre sei a Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre sei a Deus. Se Deus quiser, se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Boa noite.
se preparando para dizimar. O irmão pregou agora, o irmão Alex falou, que nós não somos donos de nada. Tudo vai ficar aqui quando Jesus voltar e levar a gente. Então nós precisamos estar investindo tudo no reino de Deus, né? Pai maravilhoso, nesta noite, estou aqui para interceder junto com os teus servos, Senhor, com o pastor que está aqui para trazer a mensagem. Ó Deus, que o hino que foi cantado, que tudo, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus, que seja uma realidade no nosso coração, Pai. Que a gente não esteja só falando, mas propondo a viver o teu evangelho, Senhor. Viver um tempo muito difícil, Senhor, tempo trabalhoso, mas o Senhor é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Até aqui o Senhor tem suprido todas as necessidades, o Senhor tem abençoado o teu povo, meu Pai. E neste momento de muita dor, muita perda, muita aflição, nós clamamos a misericórdia de Deus, amém, Pai, para aquele que está enfermo, Senhor, venha receber a cura, aquele que está desempregado, venha ter um emprego, amém, aquele, meu Pai, que está sem condição financeira, o Senhor venha mover o coração de quem já tem a possibilidade de dividir, Senhor, de estar suprindo, meu Pai, porque o Senhor já colocou o recurso na mão de muitas pessoas, Senhor. Não deixa, meu Pai, o espírito de avareza tomar conta de ninguém. Amém. Nós somos do Senhor, ajuda cada um de nós se encher do Espírito Santo, Pai, e andar nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, fazendo a tua vontade. Eu peço a bênção do Senhor nesta noite para todos que estão assistindo, outros que vão assistir ainda, que tenha no coração o desejo de não ser só ouvinte da palavra, mas praticar a palavra do Senhor. E somente o Senhor que capacita, que dá sabedoria, ó Deus. Eu venho orar também pelas crianças, Pai, as crianças pequenas, uns voltaram a estudar, outros ainda não. Que o Senhor guarde esses pequeninos e ajuda seus pais a ensinar a palavra do Senhor, meu Pai, porque só tem um meio deles aprender a palavra é através dos seus pais, que já são servos do Senhor. Alcança essas crianças para eles não crescerem, Senhor, longe do Senhor, Pai. Eu venho pedir nesta noite, venho colocar no teu altar a vida do teu servo que está trazendo a mensagem, que se o nosso coração esteja aberto, Pai, para ouvir e entender. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, graça e paz, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. Uma alegria a gente ter mais esse encontro aqui, e onde nós estamos louvando, exaltando o nome desse Deus, que é Deus, independente das situações, né, Bel? Ele é Deus em todo tempo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, e nós somos gratos por podermos andar na presença desse Deus tão bom, tão grande, tão cheio de graça e de misericórdia. Um abraço para você que está aí na sua casa, também conectado conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja abundante aí na sua casa também. Eu quero convidar os irmãos e irmãs, então, nessa noite, a abrir a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 15 em diante. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao verso 23. Eu vi que o pessoal do som colocou mais um reloginho ali, agora um relógio digital, já tem outro ali também. Então, Alexa, hoje eu tenho que
Olhar para o relógio aqui. Amém, amados. Colossenses capítulo 1:15 diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua infinita graça. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é do Senhor, é para o Senhor. E nós reconhecemos que em Ti habita toda a majestade, toda a glória, toda a supremacia, todo o poder, ó Deus. E com essa convicção, Senhor, agora, diante da Tua santa palavra, ó Pai, nós Te suplicamos, ó Deus, por graça e misericórdia, que o Senhor venha falar conosco, que continue falando nessa noite, agora através dessa reflexão, desse texto, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, abra o nosso entendimento, que o alimento do Senhor venha realmente nos fortalecer, transformar nossa vida, cumprir os propósitos do Senhor, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, ó Pai. Nós cremos que a Tua palavra é verdade, nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ó Pai, e por isso nós Te suplicamos, ó Deus, que nada venha impedir isso, que caia por terra os inimigos do Senhor, e seja estabelecida a Tua casa, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós oramos em nome de Jesus, amém, aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós vamos meditar no tema nessa noite, a supremacia maravilhosa, a supremacia maravilhosa do Senhor Jesus. Eu começo a fazer uma pergunta já para você refletir nessa noite, você que está em casa, você que está aqui no templo. Quais são os pensamentos que têm dominado a sua mente? Aí você pode responder: pastor, os pensamentos de Cristo, da palavra e tal. Amém, se assim for, amém. Mas aquilo tem dominado a sua mente, seus pensamentos, ou até as suas preocupações nesses últimos dias, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, de pandemia, distanciamento e etc. E ainda a outra pergunta é: quanto Jesus, esse Jesus que foi apresentado por Paulo aqui, de uma maneira maravilhosa, tremenda, assim, inspiradíssima por Deus, o quanto esse Jesus influencia os seus sonhos, as suas motivações e os seus planos para esse tempo agora, esquecendo do passado, mas para hoje, para esse tempo que você está vivendo, meu irmão e minha irmã. E o quanto Jesus influencia também as suas decisões, porque o tempo todo nós estamos tomando decisões, né? Decisões de ir, de vir, de ficar, de investir, de colaborar, de ajudar, de guardar, de trabalhar, enfim, o tempo todo. Quanto Jesus está influenciando hoje as suas decisões? Fica aí com essa perguntinha, ou com estas
aí na sua mente para a gente pensar juntos nessa noite. Meus amados, essa carta de Paulo aos Colossenses, você que está mais familiarizado com a Bíblia, com as Escrituras, sabe que essa carta ela é muito uma resposta àquilo que os teólogos vieram chamando ao longo do tempo, desde os primeiros séculos, uma resposta a uma heresia colossense. Foi denominada lá de heresia colossense, que tinha alguns pontos muito claros, lendo a carta, e também os historiadores vão comprovar isso, e até por conta disso que Paulo vai usar palavras assim tão maravilhosas em relação a Jesus, palavras como conhecimento, plenitude e supremacia. E essas heresias lá da cidade de Colossos, que era próxima de Éfeso, e entre outros pontos, dizia o seguinte, ou expandia uma imagem, um ensino errado em alguns pontos. O primeiro é que detratava a pessoa de Cristo, minimizava Cristo, tirava de Jesus o poder, a autoridade, a natureza de Jesus como Salvador, como Deus, como imagem de Deus, como aquele que de fato veio em carne, se manifestou, expressou a Deus e fez a sua obra, morreu e ressuscitou. Então alguns iam dizer que Jesus não era totalmente humano, que Jesus era apenas um espírito bom, que veio sobre um homem lá da Galiléia e depois se retirou na sua cruz, ou na sua crucificação. Minimizavam a proeminência, o primeiro lugar de Jesus. O segundo ponto é que eles davam uma ênfase muito grande à filosofia humana, especulações vazias, à parte, separadas da revelação de Deus, da revelação de Jesus. Lá no versículo capítulo 2:8 diz assim: tenham cuidado, Colossenses, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então tenham cuidado com isso. O terceiro ponto é que essa heresia continha alguns elementos próprios do judaísmo. Os judaizantes, chamados judaizantes, que influenciaram grandemente a igreja no primeiro século, queriam impor de novo para a igreja as práticas judaicas, como a circuncisão, está lá no capítulo 2:11 e no 3:11 também, as tradições rabínicas dos rabinos judeus, 2:8, você vê isso também, e alguns regulamentos sobre alimentos, observância do sábado, e a trazer de volta algumas festividades religiosas, capítulo 2:16. Então era uma pressão desses para que os crentes, aqueles que se converteram a Jesus, os que nasceram de novo, aqueles que já eram discípulos de Jesus, voltassem para essas práticas, como se essas práticas fossem suficientes, primeiro para agradar a Deus, e em segundo lugar também para combater as obras da carne, como Paulo vai falar lá no final do capítulo 2. E o outro ponto dessa chamada heresia colossense incluía a adoração aos anjos, como se os anjos fossem intermediários da nossa adoração a Deus, como se Deus pudesse ser contaminado pelo nosso contato humano, e aí os anjos teriam que ser intermediários dessa adoração, e eles também eram adorados por muita gente, como se vê lá no 2:18. Então a heresia colossenses, resumindo, tinha uma mescla, uma mistura de legalismo judaico, daqueles que queriam trazer as práticas de volta, das especulações filosóficas dos gregos. Os irmãos sabem, óbvio, que a cultura grega era a cultura predominante, havia uma influência, especialmente ali na Ásia Menor, dos filósofos gregos, de Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros. Então tudo isso se misturava ainda a um misticismo que vinha lá do outro lado do Oriente, e aquele misticismo misturava tudo isso, e tudo isso veio dar lugar depois ao que chamamos de gnosticismo. Então os crentes de Colossos estavam nesse meio aí, nessa salada de pensamentos, de filosofia grega, e tudo isso como se a obra de Cristo não fosse suficiente, como se o Evangelho não fosse suficiente,
como se Deus não tivesse revelado em Cristo. Qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência, né? Porque hoje, se acontecia isso naquele tempo, hoje eu acho que isso se multiplicou, né? Para tirar de Cristo aquilo que Ele tem como autoridade, como característica, como a essência de Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que destacar nessa noite é essa proeminência de Jesus, esse primeiro lugar, esse destaque, essa soberania de Jesus. O apóstolo vai dizer no versículo 15 que ele quem? Jesus. Ele vinha falando antes, no versículo 14, que Ele nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Deus fez isso, em quem temos a redenção e a saber o perdão dos pecados. Em quem nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados? Em quem nós temos a salvação? Nas nossas práticas religiosas? No misticismo? Na sabedoria humana? Não, em Cristo. Então aí ele vai falar, Ele, Jesus, Ele que nos resgatou é a imagem do Deus invisível. Um teólogo disse que Jesus é a projeção de Deus na tela da humanidade. Eu achei legal isso, porque é isso mesmo. Uma das maneiras, ou a maneira, creio eu, que Deus se revelou mais claramente foi em Jesus. Como nós podemos saber como Deus é? Vendo Jesus, a obra de Jesus, lendo os evangelhos, vendo como Jesus viveu, como Ele atuou, como Ele tratou as pessoas, como Ele se relacionava com o Pai, com o mundo, com a natureza e tudo mais. Então é a imagem de Deus. Jesus é a revelação maior de Deus, é a expressão máxima do ser de Deus, como disse o autor de Hebreus. Então, se você ouvir alguma pregação, ou alguma filosofia humana, ou alguma seita, e tem várias aí hoje ainda, que vão diminuir a importância de Jesus, você pula fora. Saiba que isso é seita, essa é uma característica da seita. Não reconhecer Jesus como Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Ele é a imagem do Deus vivo. Ele não é menor que Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, a imagem do Deus vivo. E além disso, meus amados, nós vemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, Jesus, o Logos, era Deus e é Deus. E Ele criou todas as coisas, o primogênito de toda a criação. Com isso, Paulo não quer dizer que Ele foi o primeiro criado, porque Jesus não foi criado, Ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas Ele não foi criado por Deus, como alguns pensam. Ele é o Criador. Ele também é autoridade sobre todos os principados e potestades. Posso ouvir um amém? Ele é autoridade. Versículo 16. Os tronos visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele. Todos os anjos sim, são criatura de Deus. Os anjos sim são criatura de Deus, e alguns deles se rebelaram. Lúcifer se rebelou e levou uma parte do exército celestial, mas foram criados por Deus. Estão também debaixo da autoridade de Deus, amém? Então você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo dos demônios, você precisa ter Jesus, você precisa estar com Jesus, ter Jesus na tua vida, que Jesus seja o Senhor, seja mesmo, tenha supremacia na tua vida, porque quando o diabo olhar para você, para derrubar você, para te fazer mal, ele vai ver Jesus, amém? Vai ver o sangue de Jesus, e ele vai sair correndo, porque Jesus tem toda a autoridade, aleluia. E ele é gestor também de todo o universo, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, nele tudo se mantém. Deus não é um Deus que criou o universo e abandonou a sua própria sorte, mas Ele é alguém que tem o poder, a soberania
que governa todo esse universo. Aleluia! É esse Jesus que nós cremos, aquele que tem a supremacia da igreja e seus membros, porque ele é o cabeça do corpo, que é quem? A igreja de Jesus. Jesus é o cabeça desse corpo. Como falamos hoje de manhã lá na nossa reflexão na Assembleia, a igreja como corpo de Cristo, como uma expressão de Cristo na terra. Mas esse grupo que nós chamamos de igreja, essa reunião, esse ajuntamento, porque sempre vale a pena lembrar que igreja implica em ajuntamento, na união desses membros, ou na reunião desses membros. Jesus é o cabeça. É Ele que pensa a igreja, Ele que determina a igreja, é Ele que lidera a igreja, Ele tem autoridade sobre a igreja, e é Ele que nós precisamos ouvir o tempo todo como igreja. E Ele então tem essa supremacia, significa o primeiro lugar, a primeira posição, com a implicação de ser uma posição elevada, a preeminência, a supremacia de Jesus. E é óbvio que Jesus precisa ter a supremacia na igreja, no corpo de Cristo. Mas Jesus também quer ter a supremacia, o primeiro lugar em cada membro desse corpo, amém? Em cada um de nós. O primeiro lugar, a supremacia, a autoridade, a proeminência. Jesus é aquele que tem a plenitude, versículo 19. Ou seja, uma quantidade que enche o espaço. Que enche o espaço, conteúdo, uma quantidade total, completa. É o nome mais poderoso da terra. Diante dele todos os outros tremem. Vocês se lembram quando Jesus se encontrou algumas vezes com pessoas endemoniadas lá durante o seu ministério? O que acontecia? Quando ele chegava, por exemplo, lá de frente para o gadareno, tomado por uma legião de demônios, aqueles demônios já reconheceram a autoridade de Jesus. E a Bíblia diz lá em Filipenses 2, 9 e 11, meus amados: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra também, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! É esse Cristo que nós cremos, é esse Cristo que nós amamos, é esse Cristo que nos transportou das trevas para a luz, e é esse Cristo Jesus que está vivo, qual nós celebramos a sua ressurreição nesses últimos dias, que tem a supremacia na nossa vida. Então, meus amados, nós sabemos disso, nós cremos nisso. Essa mensagem arde no nosso coração, nos alegra, porque nós servimos a um Deus vivo que tem autoridade sobre os céus e a terra. Mas só essa consciência intelectual ela não basta para nós. Nós precisamos mesmo que isso mude a nossa vida, mas não só que tenha mudado a nossa vida no momento da nossa conversão, mas que influencie amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, nos meus pensamentos, nos meus sonhos, nas minhas decisões, na minha fé, na minha esperança, na maneira como eu leio os jornais, como eu vejo o mundo. Jesus precisa prevalecer na minha vida, nos meus relacionamentos interpessoais, nas minhas dificuldades. Nós acabamos de cantar algumas músicas que falam sobre isso. Se as coisas não derem certo, Ele é Deus, né? Cantamos também lá Abacuque: se a figueira não florescer, Ele é Deus também. Por isso essa certeza de quem é Jesus era muito importante para aquela igreja, e é muito importante para nós hoje. Aquela igreja era bombardeada com isso. E obviamente que Paulo, que nem tinha conhecido aqueles irmãos pessoalmente, Paulo não foi a Colossos, quem pregou ali foi Epáfras. Paulo, inspirado por Deus, sabia que alguns irmãos poderiam se desviar, alguns irmãos poderiam adotar, por exemplo, os costumes místicos orientais e substituir por Cristo, tirar Cristo do trono do seu coração, tirar Cristo do primeiro lugar na sua vida e começar a viver de uma maneira totalmente descomprometida com Cristo. Porque uma das coisas que nós corremos o risco, se não nos policiarmos, é substituirmos a nossa devoção a Cristo.
a nossa submissão a Cristo, a nossa obediência a Cristo por práticas. E aí a gente começa a pôr as práticas religiosas, costumes, acima da nossa submissão a Cristo. E aí nós fazemos isso. Naquele tempo eles queriam impor a circuncisão, a guarda do sábado, algumas coisas. E aí a obediência a Cristo ficava em segundo plano. Porque para eles Cristo não era Deus, não tinha essa autoridade que Paulo estava falando. Por isso nós precisamos, meus amados, lembrar de quais são os objetivos da igreja de Jesus, cujo Ele é o cabeça. Para que nós estamos aqui? Para que existe essa igreja? Para que nós nos reunimos? Para que a gente vem aqui quando pode vir? Para que a gente entrega o nosso dízimo? Para que nós temos essa estrutura física aqui e ministerial? Então precisamos pensar o que Cristo espera de nós. Precisamos estar atentos para não sermos influenciados por esse mundo e começarmos a priorizar aquilo que Cristo não priorizou. Precisamos pensar como a igreja se comporta no mundo, em relação ao governo, em relação à comunidade, em relação aos que estão na escuridão do pecado, etc. Pensar de acordo com a cabeça que é Cristo. Porque as minhas mãos que estão aqui, o meu braço que está se movimentando, os meus pés que estão indo para lá e para cá, estão fazendo isso porque a minha mente está dando essa ordem. Porque a cabeça, a mente, o cérebro, mais especificamente dizendo, está dando a ordem para eu falar, para eu gesticular, para eu raciocinar, para eu concatenar aqui os pensamentos. E assim é conosco também. Então, é assim com a igreja enquanto grupo, enquanto comunidade, e é assim com cada um de nós enquanto membros. Se a minha mão, meu braço, meu pé começar a se movimentar aqui, desobedecendo o cérebro, aí vai dar ruim, eu vou cair, vou me machucar, vou machucar alguém. E às vezes acontece isso, né? O cérebro tem problemas, tem as paralisias, o membro não responde mais aos impulsos do cérebro, e a pessoa tem problemas sérios. Assim é conosco também, quando nós não damos o lugar a Cristo que Ele tem que ter no nosso coração. No versículo 21, meus amados, o apóstolo Paulo vai falar: antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês. Na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou. Ele nos reconciliou com Deus. Porque antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos nascem já na condição de estarem separados da glória de Deus. Mas aqueles que creem em Jesus, que creem que Jesus é a imagem de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é soberano sobre toda a terra, que creem na sua obra, são reconciliados com Deus, têm acesso a Deus, são salvos por Deus. Então a mente deles não é mais uma mente inimiga de Deus, não é mais uma mente pecaminosa, não é mais uma mente totalmente descomprometida desse Cristo que nós estamos falando aqui. Cristo muda a nossa mente, ou seja, o nosso entendimento. Cristo muda a nossa compreensão, o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios 2,16, aqueles que servem a Cristo passam a ter a mente de Cristo. São dias, meus amados, que nós precisamos lembrar dessas coisas, desse Cristo soberano que precisa ter a supremacia da nossa mente também, porque fomos reconciliados com Deus, a supremacia dos nossos pensamentos, a supremacia das nossas motivações. Uma mente que é dirigida por Cristo é uma mente saudável, sim ou não? Sim. É uma mente saudável, uma mente que tem estabilidade, como nós vamos falar daqui a pouco, e o texto diz, é uma mente segura, porque a autoridade de Cristo prevalece na nossa mente, como Paulo disse lá: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama,
Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, Filipenses capítulo 4, porque a mente é dominada por Cristo. Quando a nossa mente, os nossos pensamentos vão se afastando de Cristo, meu amado, se Cristo deixa de ter supremacia, proeminência, autoridade na nossa mente, a nossa mente vai ficando um campo aberto, né? E aí o diabo olha lá para a nossa mente e fala: olha, Cristo não está lá não, vamos chegar que ele não está lá não. Sabe quando a gente era moleque, que a gente queria invadir uma casa para roubar pera? Pastor, você já fez isso? Já, mas eu confesso, já me arrependi, já pedi perdão, mas eu fazia. Uma pera, aquela pera bonita assim, a gente olhava o quê? Se o dono da casa estava presente. E aí quando ele não estava, a gente pulava o muro e pegava lá. E com isso pedia desculpa, né? Assim o inimigo age conosco também, meus amados. Se Cristo não está lá, se Cristo não é de fato Senhor da nossa vida, nós damos espaço. Uma expressão do Antigo Testamento, damos brecha. E aí a nossa mente começa a ser bombardeada. Porque se tem uma coisa que o diabo quer confundir, é a mente das pessoas. Certa vez conversava com um grupo de pastores e a gente começou a falar sobre possessão demoníaca. E antigamente todos eles tiveram a mesma percepção, que antigamente a gente tinha mais experiências dessas. Víamos ali. Ainda claro acontece, vai continuar acontecendo até o fim. Mas uma das maneiras que o diabo tem agido, mais do que dominar o corpo da pessoa, é dominar a mente. Porque da mente sai, como a Bíblia diz, do coração. O coração, a Bíblia é a mente, onde é o centro das decisões, dos pensamentos, das convicções. Da mente que saem as piores coisas, saem os piores pecados, os assassinatos, a maldade, o adultério. Tudo aquilo vem da mente. E se Cristo não está sendo o Senhor da nossa mente, meus amados, nós corremos grandes riscos. Ele é a imagem do Deus vivo, Ele é o soberano, Ele existe diante de todas as coisas, nele habita toda a plenitude, tantas coisas que estão no céu como na terra. É Ele que nos estabelece em paz, versículo 20, paz com Deus, paz conosco mesmo, paz uns com os outros, paz na mente, saúde mental, alegria, paz, confiança, fé. É o que nós precisamos para esses dias. Por isso o apóstolo vai dizer então, meus amados, que Cristo nos apresenta diante de Deus. Olha que tremendo, meus amados. Nós, falhos, pecadores, tão limitados que somos, Cristo vai diante de Deus, o Pai, e nos apresenta santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Aleluia! Nós merecemos isso? Não. Fizemos algo? Não. Mas Deus, que é o sumo sacerdote, nos apresenta diante do Pai, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, mas tem uma condição. Paulo estava indo tão bem, né? Mas no versículo 23, brincadeira, irmãos. No versículo 23 ele diz assim: desde que continuem como alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Agora Jesus quer nos apresentar assim. Jesus quer que continuemos assim, livres da culpa. Mas Paulo coloca essa condição, porque é preciso permanecer alicerçado na fé, arraigado na fé. Essa fé aponta sempre para Cristo. Rejeitemos, portanto, tudo que não está em Cristo, tudo que não vem de Cristo. Rejeitemos tudo que não glorifica a Cristo. Amém? Tudo aquilo que não é para Cristo, tudo aquilo que não é coerente com Cristo. Então o nosso padrão, a nossa régua de medir é Jesus. Aquele livro antigo sempre vem à minha mente. Em seus passos, o que faria Jesus? Então amanhã, quando eu estiver no meu trabalho, ou estiver no home office, ou estiver onde eu estiver, em meus passos, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Porque eu preciso continuar alicerçado e firme na fé, e a fé é em Jesus.
Não são os meus atos religiosos, não é nenhuma filosofia humana, não é nenhuma sabedoria humana, nenhuma prática que eu possa fazer, mas é em Jesus. Tudo para Jesus. Deus espera de nós, meus amados, uma resposta. Quem está alicerçado não balança, não vacila pelos ventos de doutrina e nem mesmo pelas vãs filosofias. Se naquele tempo tinha muitas filosofias, hoje também tem. Esses dias eu conversava, não sei se eu citei isso aqui outro dia, bom, mas se citei eu vou falar de novo. Conversava com um pastor, amigo meu, e ele falava que entrou, se matriculou no curso de filosofia de uma faculdade aqui de São Paulo. E eu brinquei com ele, pastor amigão meu mesmo. Falei, olha pastor, não vai desviar, hein? E ele falou, não pastor, ele fica tranquilo, fica tranquilo. E eu brinquei assim, meus amados, não porque não exista um risco, mas porque existe, não por ele. Ah pastor, nós não devemos estudar filosofia, devemos sim. Conhecer o pensamento humano, a sabedoria humana. Grandes filósofos falaram grandes coisas interessantes em relação à humanidade, aos relacionamentos, a forma de nós pensarmos, mas tudo isso precisa ser submetido a quem? A Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa vara de medir, Ele é Ele é a nossa base da nossa fé. Então, aquilo que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 21, ponham a prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, porque o inimigo é sujo e ele é sutil, e ele vai tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Versículo 19, voltando um pouquinho, meus amados, fala que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então aqueles irmãos lá de Colossos, e nós também, precisamos saber, lembrar e termos convicção de que nada falta para Cristo, amém? Não falta nada para Cristo. Nós não precisamos de Cristo e mais o santo A, o santo B, o santo C. Nós não precisamos de Cristo e de Maria. Nós não precisamos de Cristo e de Buda. Nós não precisamos de Cristo e de Allan Kardec. Nós não precisamos de Cristo e mais nada, amém? Nós precisamos de Cristo, porque nele habita toda a plenitude. Então qualquer ensinamento que chega até nós precisamos submeter a Cristo, ao que Paulo está chamando aqui de evangelho, de boas novas. O evangelho aponta para Cristo, o evangelho conta a boa notícia, e a boa notícia é que nós estávamos perdidos, rumando para o inferno, para a perdição, mas Cristo deu a sua vida por nós, morreu na cruz, levou o nosso pecado, e se nós crermos, nós somos salvos. Essa é a boa notícia. Tudo por Cristo e para Cristo. Há pessoas na caminhada cristã, como estava acontecendo lá em Colossos, que não estava concedendo o senhorio, a supremacia da vida a Jesus. E quem faz isso tem problema, sim ou não? Toda vez que Jesus deixa de ser Senhor, nós vamos colher frutos desagradáveis em todas as áreas da nossa vida. No casamento, no relacionamento familiar, nos demais familiares, filhos, mãe, pai, na escola, no trabalho, na vida financeira. Por exemplo, na vida financeira, quando Jesus não é o centro, Mamon, o Deus da riqueza, ou seja, o materialismo, a ganância toma lugar. E aí dá ruim também, porque Deus tira a sua bênção. E se não for a misericórdia do Senhor, a gente não consegue reverter. Então muita gente sofre com isso, e com muitas coisas no trabalho. Às vezes não para no emprego, porque Cristo não é Senhor. Mas aí, nessas condições em que a pessoa está longe do Senhor, longe de Cristo, Cristo é aquela pessoa que é lembrada aos domingos, de vez em quando, na quarta-feira, quando não tem nada melhor para fazer, ou quando aperta o carro. Tudo bem, quando apertar o carro, lembre de Cristo mesmo. Mas não é assim o nosso relacionamento com Cristo. E para muita gente tem sido assim.
Mas aí vem aquilo que os colossenses recebiam, uma proposta espiritual mais elevada, né? Porque lá na Igreja Batista não está funcionando. Lá na Igreja Batista do Jardim Assunção, então, menos ainda. Mas olha, faz assim, eu vou te propor uma nova maneira de se relacionar com Deus. E aí tem muitas, né? Tem no meio evangélico, tem fora do meio evangélico. Nos tempos dos Colossenses, alguns se apresentavam com uma espiritualidade mais elevada, porque só crer em Jesus, isso era muito pouco. Como assim? Jesus morreu na cruz, levou os nossos pecados, se nós cremos nós somos salvos. Só isso? Não é possível. Precisa algo a mais, e nós recebemos aqui uma revelação especial, e nós vamos apresentar isso para você, uma espiritualidade melhor. E aquela pessoa que está longe de Cristo, que não quer se submeter a Cristo, que não quer obedecer a palavra e viver com Jesus, os olhinhos delas brilham, porque é uma proposta melhor, sem exigir santificação, sem exigir mudança de vida, sem exigir isso que Paulo está falando aqui, continuar alicerçado e firme na fé em Jesus, no Evangelho. Então a pessoa se deixa levar, é seduzida por aquela oferta, como eu disse, dentro do meu Evangelho e fora também, e ela então vai tentar solucionar os seus problemas de uma maneira mágica, mística, etc e tal. Você já viu algumas propagandas aí na internet? Outro dia eu fui ver um vídeo no YouTube, né? Fala qual é o vídeo. Fui ver os gols do Santos, viu, Alex? Desculpa. É difícil, tá difícil isso, né? Mas, fui ver um vídeo de futebol, mas antes do vídeo de futebol tinha uma propaganda, sempre tem no YouTube, né? Uma propaganda, olha como você pode ganhar dinheiro fácil. Olha aqui minha conta, está entrando dinheiro aqui, a cada 15 minutos entra um Pix aqui. Clica aí no link que eu vou te ensinar a ficar rico. E aí o cara que está falando aparece depois uma Ferrari, um jatinho, ele está num hotel super luxuoso, né? Então, muita gente quando ouve uma proposta dessa, o olho brilha, né? É o sonho de consumo, ganhar muito dinheiro, né, Eliane? Sem trabalhar, sem o suor do rosto, como o texto lá de Gênesis diz, e como Paulo diz também lá em Tessalonicenses, quem não quiser trabalhar também não coma, né? Então, brilha os olhos. Eu vou entrar nessa aí, meu sonho é ganhar muito dinheiro e trabalhar quase nada. Trabalhar mais uns 3, 4 anos, 5, me aposentar, fazer fortuna e depois viver no bem bom, como um médico aí que passou na televisão recente, que tinha acesso às verbas que o governo enviou para tratamento do Covid, extraviou essas verbas e estava fazendo festa lá no México, num hotel caríssimo, com dinheiro público, com tanta gente morrendo aqui. Então muita gente quer isso, e trazendo isso para a nossa vida cristã, para a nossa vida pessoal, para o nosso relacionamento com Deus, muita gente tem sido seduzida por isso. Assim como a heresia colossense era sedutora, hoje também tem muitas heresias, falsos ensinos, que não exigem a nossa obediência a Cristo. O Evangelho de Cristo nos leva a Cristo aqui, nos leva a Cristo aqui nessa vida, e nos leva para Cristo na vida eterna também. A nossa esperança, como Paulo fala aqui, a esperança do Evangelho é Cristo. É agora para essa vida e para lá também para a eternidade, amém? Porque Cristo ressuscitou e nós esperamos pela vida eterna, pela ressurreição também, meus amados. Nós precisamos apresentar esse Evangelho, o Evangelho que exige renúncia, que exige santificação, que exige obediência a Cristo, submissão a Cristo, discipulado, cujo objetivo é Cristo, cujo padrão é Cristo, e não o Evangelho que traga conforto para a consciência humana, que nos faça sentir confortáveis e bem. Que isso, pastor? O Evangelho não faz a gente sentir bem? Faz, mas é o caminho inverso. É isso que Cristo quer fazer conosco, nos apresentar diante de Deus, santos e culpáveis, nos dar essa paz que o texto diz.
A vida eterna quer ser Senhor, porque Ele tem poder e autoridade. E eu quero estar debaixo dessa autoridade, amém? Eu espero que você queira também estar debaixo dessa autoridade, porque senão nós estamos perdidos, meus amados. Então o Evangelho tem a ver com cruz, tem a ver com arrependimento, tem a ver com renúncia, tem a ver com o senhorio de Jesus, porque Ele quer nos apresentar santos diante de Deus. O Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não coloca o homem no centro, mas coloca Jesus no centro, aleluia. Coloca Jesus como soberano, como total supremacia. Então, finalizando, meus amados, nesses dias difíceis que vivemos, Jesus deseja manter a supremacia da igreja. Jesus deseja manter a supremacia no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente, nos meus pensamentos e nos seus também. Ele precisa ser o primeiro lugar. Desfrute dessa supremacia de Jesus, porque se você andar com Jesus, você vai andar bem, vai andar em paz. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não se deixe enganar, como muitos se deixaram nos dias de Colossos, e muitos se deixam hoje. Não se deixe seduzir por aquilo que estão te oferecendo, que não é coerente com o Evangelho de Cristo. Ele nos concede vida abundante, sentido verdadeiro para a nossa vida. Muita gente perdeu o sentido da vida, muita gente não tem mais alegria de viver, muita gente pensa até em tirar a própria vida. Sabe por quê? Porque não encontra um sentido nas filosofias humanas, na sabedoria humana, no misticismo, em tantas coisas. Tem práticas religiosas, mas não tem Jesus, e perde o sentido. Jesus quer dar sentido para a tua vida, para a minha também. Ele quer nos dar a vida eterna, Ele quer nos apresentar diante do Pai e dizer: Pai, olha, aqui está um filho que nós resgatamos, que nós cuidamos, que nos ama, e ele é inculpável, e ele vai ser apresentado diante do Pai. Conceda o primeiro lugar dos seus pensamentos, das suas vontades, dos seus sonhos, a esse que tem a supremacia sobre toda a terra. Ele tem poder, ele tem sabedoria, ele tem autoridade para te conduzir, para guiar a sua vida, para te abençoar. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você que me ouve, não entregou sua vida para Jesus, não entendeu ainda que Jesus veio a esse mundo para nos dar vida e nos dar vida eterna, hoje você pode fazer isso também. Ou se você anda longe de Jesus, se tudo que eu preguei não tem feito sentido para você, e você não percebe Jesus na tua vida, no teu dia a dia, nos teus pensamentos, se você não percebe essa autoridade de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, talvez você esteja sendo oprimido pelo diabo nesses dias, porque muita gente não fala mais do diabo, mas o diabo existe, e ele é o inimigo das nossas vidas, mas ele está debaixo da autoridade de Jesus. Talvez você ande oprimido pelo diabo nesses dias. O Senhor quer te libertar, quer mandar o diabo fugir da tua vida, sair da tua casa, sair dos teus pensamentos, sair das tuas decisões. O Senhor Jesus quer prevalecer na tua vida. E eu espero que nessa noite você creia nisso, e que você convide Jesus para ter a supremacia total sobre você, que você não seja autoridade sobre você mesmo, mas que Jesus tenha essa autoridade sobre a tua vida, amém? Faça isso nessa noite, porque Ele te ama, porque Ele deu a vida por você também, por mim e por você. E se você tem andado longe de Cristo, percebe que está longe de Cristo, percebe que Cristo não tem sido o Senhor da tua vida, se arrependa nessa noite, peça perdão ao Senhor. Nós servimos um Deus que ama, um Deus que cura, que restaura, que tem todo o interesse em nos trazer de volta para a sua presença, que tem todo o interesse em se manifestar na nossa vida todos os dias, cuidar da nossa vida, da nossa casa, do casamento, do estudo, do trabalho, da nossa vida financeira, cuidar de todo o nosso ser, porque Ele tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a autoridade.
Vamos ficar em pé, você que está aqui nessa noite. Fique em pé. Vamos cantar esse cântico de consagração ao Senhor, de quebrantamento. Depois eu vou orar, já indo para o final do culto, eu vou orar com você. Se renda ao Senhor Jesus. Ele está entre nós. Ele é onipresente, Ele está aí na sua casa, está falando ao seu coração. Não resista, mas se renda a Jesus nessa noite, em nome dEle. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos
bendizemos nessa noite, louvamos o Teu nome, Senhor, porque temos o grande privilégio, a grande oportunidade, ó Deus, imerecida, Pai, de estar na Tua presença, de conhecer o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de andarmos com Jesus Cristo, Teu Filho amado, ó Deus, aquele que tem todo o poder e autoridade, Pai. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso alvo, o nosso modelo, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque através de Cristo nós podemos falar com o Senhor, com a convicção que o Senhor nos ouve nessa noite, Pai. Que o Senhor está aqui nesse lugar, que a Tua glória enche esse lugar, enche a nossa vida, enche cada casa onde essa mensagem vai chegando, ó Deus. Aleluia, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Não somos dignos, Senhor, mas somos gratos. E, Pai, eu quero, com essa convicção, ó Deus, te pedir, ó Deus, nessa noite por cada vida, Pai, que participa desse culto, por pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem. Ó Deus, que Jesus seja Senhor da nossa vida mesmo, Pai. Nós não queremos continuar a viver sem Jesus no centro da nossa vida, sendo o primeiro lugar, aquele que tem autoridade, aquele que precisa ser ouvido, Pai. Por isso, Senhor, abençoa cada vida, cada um de nós. Renova a nossa fé, ó Deus. Queremos permanecer estáveis, alicerçados no Senhor, nessa verdade do Evangelho, Pai. Livra-nos de sermos enganados, ó Pai. Livra-nos de todo engano, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Enganados por nós mesmos, pelo nosso próprio coração, pelos nossos desejos egoístas, carnais, irresponsáveis, Pai. Não sermos enganados pelo diabo, que é o enganador, ó Pai, que muitas vezes nos oferece pratos sedutores, Senhor, para nós cairmos, para nós nos afastarmos do Senhor, ó Pai, para nós vivermos enganados, ó Pai. Mas nós queremos, Senhor, ser fiéis ao Senhor. Muda a nossa vida, Pai, muda tudo aquilo que o Senhor deseja, ó Deus. Revela-nos a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Repreende toda a obra do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja. Que caia por terra em nome de Jesus e prevaleça a Tua graça, o Teu poder e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Tu sabes, Pai, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes o que nós precisamos, Tu sabes o que precisamos receber do Senhor, Tu sabes o que precisamos abandonar também na nossa vida, Tu sabes como temos vivido, Senhor. E a resposta, Pai, que queremos dar para o Senhor nessa noite é sim, Senhor. Toma o Teu lugar, toma o Teu trono, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Deus, seja, Senhor, de verdade, Pai, o Senhor da nossa vida, ó Deus, porque só Tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Aleluia, Jesus. Só o Senhor, ó Pai. Nós não temos para onde ir, nem queremos, Senhor. Queremos permanecer na Tua presença, Deus. Queremos ser servos, amados do Senhor, justificados diante do Pai. Queremos ser como Paulo, Senhor, ministros desse Evangelho, para pregar a Tua palavra nesse mundo que carece de salvação, nesse mundo que sofre, e sofre porque está longe do Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, alcança o nosso coração nessa noite, a nossa vida. Transforma o nosso ser, santifica os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa vontade, ó Deus. Porque queremos Te servir, queremos Te amar. Não queremos viver enganados, ó Pai, mas queremos viver na verdade que há no nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nele, no Senhor, que nós queremos permanecer.
Se alguém que nos ouve nessa noite está afastado do Senhor, traz de volta, Pai, traz de volta para a Tua presença. Se alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor, que haja salvação, que haja arrependimento, que haja o milagre do novo nascimento nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que o Senhor tenha supremacia nessa igreja, que essa igreja seja um sinal claro do Teu reino. Ajuda-nos, Pai, a mudar aquilo que precisa ser mudado, a corrigir o que precisa ser feito, para a honra e glória do Senhor. Dá-nos uma semana também de paz, dá-nos uma semana de vitória, Senhor. Abençoa os abatidos, abençoa os enlutados, cura os enfermos, salva os perdidos, Pai. É a súplica que te fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos, vocês que estão aqui. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite, meus irmãos. Bom a gente sentir a presença do Senhor de uma maneira tão clara e tão graciosa. Aleluia. Nós estamos terminando o nosso culto nessa noite. Agradeço a você que participou aí pelo Facebook. Compartilhe aí a nossa página, curta, siga também do nosso YouTube, canal Ibaja Novo Tempo, e também no nosso Instagram. Assim, nós usamos também essas ferramentas para pregar o nome de Jesus, para dizer que Jesus é o caminho. Então nós temos que usar essas ferramentas e cada vez melhor. Então você que é membro da igreja, nos ajude a Sueli Galdino, que administra as páginas, e dê sugestões, envie material para ela também. E assim nós queremos exaltar o nosso Deus e espalhar a palavra do Senhor. As nossas cestas básicas também continuam sendo distribuídas. A irmã Carla, a irmã Adriana estão recebendo aí as suas doações. Se você pode trazer e ainda não trouxe, traga também para abençoar vidas preciosas que, como disse o Alex no começo do culto, precisam também receber aquilo que nós podemos compartilhar. Ok? Nós vamos falar nos próximos domingos do projeto Radical Sertão. A igreja hoje voltou em assembleia a colaborar com esse projeto nos 6 próximos meses. Então fique atento, nós vamos divulgar os vídeos, talvez no próximo domingo. E você pode ofertar também com esse trabalho que vai ser feito lá no sertão do Brasil, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, nas regiões longínquas, onde há muita necessidade, um projeto social, evangelístico, e nós queremos colaborar com isso também. Tenham todos uma semana de paz, estejamos orando pelos nossos ministérios, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Tem mais um canto ainda, então antes deles cantarem, você se cuide nessa semana, cuide das pessoas que estão ao seu redor, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a sabedoria do Senhor. Vamos continuar sendo sal da terra, luz do mundo, desse mundo que precisa de Jesus. Que agora o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e remidora do nosso Senhor Jesus Cristo, as alegrias e consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. E se Deus é por nós, quem será por nós? Obrigado, equipe de louvor, que Deus abençoe a vida de vocês, continuem assim, servindo o Senhor. Equipe do som, Pedro e Vinícius Marques, nossa diaconisa Elaine, nossa diaconisa Carol, nosso diácono Ronaldo também. Deus abençoe a vida de vocês, os irmãos e as irmãs. Vamos louvar o Senhor.